Você que está com a palavra do Senhor, não precisa ficar de pé não, pode abrir aí. Você que está em casa nos acompanhando também, quiser pegar a sua Bíblia ou abrir no celular, quero ler com você Salmos capítulo 73. O Senhor ministrou uma palavra no meu coração e depois, sabe, as fichas todas foram caindo diante de tudo aquilo que eu vi e ouvi durante a semana em redes sociais, e que eu vi no meu dia a dia, que eu ouvi de pessoas, e no quadro que se montou na nossa nação, eu comecei a perceber que o Senhor está tentando nos encaixar nesse tempo profético que nós estamos vivendo. Então eu quero ler com você Salmos capítulo 73, fala o seguinte, versículo 1, não sei se vocês vão acompanhar aqui, ou acompanha na sua Bíblia aí, por favor. Com toda certeza, versão King James, tá? Com toda certeza Deus é bom. Alguém aqui tem dúvida que Deus é bom? Então, Asaf está dizendo, com toda certeza Deus é bom para Israel. Ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Aqui nós temos uma pérola, querida. A gente já começa com uma pérola aqui, eu vou comentar com vocês. Agora o versículo 2 ele fala assim, mas em relação a mim, quanto a mim, então ele está falando, Deus, eu não tenho problema com Deus, com sua obra, com seus planos e projetos, mas quanto a mim, particular, não sei se você sabe, mas Asaf escreveu 12 salmos, ele era um levita escolhido para cuidar da parte de música, Davi o escolheu, ele fazia parte da tribo levítica. Então ele vai escrever, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Algumas versões vai estar assim, os meus pés quase tropeçaram, e outras vai estar, quase se desviaram. Por pouco. Lava a inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos. Eles têm o corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos colocados a todos os mortais. Eles não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Por isso a soberba serve para eles como um colar, e em seu orgulho eles se vestem de violência. Lá no seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente também transbordam todos os ardis. Eles zombam, suas palavras são repletas de malícia, em sua arrogância eles exaltam a própria corrupção. Contra o céu eles dirigem palavras de suas bocas, e pela terra eles fazem espalhar a maldade de suas línguas. Por isso o seu povo se volta para eles e se delicia sorvendo suas palavras até se saciarem. Presta atenção aqui. Está falando que o povo que segue esse tipo de pessoa que a Bíblia está falando, eles se saciam da palavra, se saciam daquilo que vem da mente corrupta de algumas pessoas. Eles estão se alimentando daquilo que vem de outras pessoas. Presta atenção. Eles questionam, por um acaso Deus sabe disso? Será que o Altíssimo se ocupará, se preocupará com assuntos assim? Será que o Altíssimo se preocupará com assuntos assim? Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão, eu conservei puro o meu coração e lavei as minhas mãos em sinal de inocência. Para que eu estou me atormentando todo dia e sou repreendido toda manhã? Caso eu levasse a efeito e me expressasse assim, eu já teria negado a geração dos meus filhos. Agora preste atenção no versículo 16 e 17. Todavia, quando eu busquei compreender tudo isso, eu reconheci que eu estava diante de uma tarefa acima das minhas forças. Até que eu entrei na casa de Deus. E então eu compreendi o destino dos ímpios. Querido, Asaf era uma pessoa cheia de convicção, cheia de fé. Ele era um levita da casa do Senhor, alguém que se ocupou, alguém que foi treinado, alguém que nasceu para viver em prol do trabalho da casa do Senhor. Ele vinha de uma tribo, querido, que ele não podia ter outras posses, ele não podia trabalhar em outro lugar. Ele nasceu para trabalhar no templo, para o templo e para o Senhor.
Ele não se ocupava de outras coisas, ele nasceu assim. A preocupação dele, quando foi crescendo, os pais, a mãe, todo mundo começou a ensinar, falou: olha, você vai cuidar das coisas do Senhor. A Bíblia diz no livro de Êxodo e Levítico, que o levita, ele tomava conta das coisas do Senhor, ele não teria herança, ele não tinha que se ocupar de outra coisa, ele não tinha que ocupar de fazer negócio com gado, com ovelha, com lavoura, ele não fazia nada, a não ser se preocupar com a presença de Deus e com o tabernáculo. O próprio Deus disse: não conte a tribo de Levi no meio das outras tribos, eu mesmo serei a herança deles. Talvez um tenha muito recurso, o outro tenha muito dinheiro, e os levitas terão muito da minha presença. O nome Asaf significa cobrador. Alguém que nasceu, querido, alguém que o nome dele, a trajetória dele está falando o seguinte: olha, você vai nascer para lembrar o meu povo, para cobrar o meu povo aquilo que eles devem fazer para mim, de seus deveres. É alguém, querido, que vivia com muita convicção daquilo para o qual ele havia nascido. Quantos de nós, às vezes, querido, nos falta convicção em saber qual é o nosso chamado? Pastor, eu não sei se eu canto, se danço, se prego, se sou médico, se sou advogado, se sou não sei o quê, e vai nos faltando convicção. Asaf não. Asaf, ele, querido, até esse momento aqui não lhe faltava convicção de quem ele era e do que ele tinha que fazer. Mas teve um momento que ele começou a passar crise. E, querido, eu acredito que nesse momento, talvez a pior crise que estamos enfrentando não é a crise de ficarmos em casa trancado, quarentena, faltar o recurso, ter que entrar com os recursos na Caixa Econômica. Não, eu acredito que nesse momento a maior crise, querido, de muitos de nós é descobrir que não estávamos preparados para coisas como essas que estão acontecendo. Talvez por acharmos que nunca aconteceria um problema tão grave a ponto da nossa nação ter que parar, empresas fecharem, querido, assim de pacote. Sabe, querido, talvez alguns foram pegos me perdoe a expressão, de calça curta. Talvez a pessoa não guardava ali 20, 30, 50 reais por mês, e na hora que falou: pum, acabou, estou te despedindo, vai acontecer isso, falou: meu Deus, e agora? Querido, com tudo isso descobrimos que não estamos preparados para grandes crises e problemas. E se não estamos preparados, também não estamos preparando os nossos filhos para isso. Querido, nós estamos vivendo a geração mais frágil dos últimos 1000 anos. A geração mais frágil. Querido, antigamente assim, sei lá, 15, 20 anos, 10 anos atrás, quando você repreendia um filho, quando você repreendia uma pessoa dentro da igreja, a pessoa mudava, não era? Hoje não, você repreende alguém, você fala que alguém está errado dentro da igreja, ele muda de igreja. Ah, estou sentindo que meu lugar não é ali. Uma geração frágil. Asaf, querido, apesar dele ter muita convicção, em algum momento ele caiu da sua convicção. Alguém cheio de convicção, desde que se entende por gente, em algum momento caiu da sua convicção. Pense, querido, muitos de nós que ainda nem sabemos quem somos, o que temos que fazer e qual é o destino da nossa vida. Querido, tente imaginar nesse momento. Você abre o site lá, o G1, de 65 notícias que tem lá, 93 é sobre morte. É sobre o Covid, que morreu mais 650, mais 930, mais 2.000, vai fechar mais 900 mil empresas, e você entra lá no site da Telecom, da Oi, e você abre uma rede social, você vai no Facebook, você vai no YouTube, querido, está lá no primeiro, a hora que você quer digitar assim, ó, como cozinhar batatinha, sai, Covid-19. Ah, eu queria saber como é que remenda pneu de bicicleta, lá o primeiro item que aparece no Google, Covid-19, 635 mortos. Agora tente imaginar, querido, pessoas
que só tem isso para se alimentarem. É onde, querido, eu falei no Salmo aqui, a minha fonte, a sua fonte de alimento, não pode ser isso. Eu fico imaginando, querido, como está a alma, o coração de pessoas que não têm um outro alimento a não ser todas as informações e notícias que elas têm recebido. Almas aflitas, desesperadas. E, querido, muitos de nós nos encaixamos dentro desses grupos, por não termos contato direto com essa palavra. Você pode sim cair de sua fé, você pode sim cair de suas convicções. É só você continuar se alimentando do alimento errado. É só você, querido, por um minuto, tirar os seus olhos da palavra de Deus, e você vai começar a comer uma outra comida, que vai começar a matar você. A Bíblia diz, querido, que o homem espiritual, ele não é discernido por ninguém. Esses dias eu gravei um vídeo, nós colocamos na internet falando sobre cosmovisão, a maneira que cada pessoa enxerga cada situação. Se tiver curiosidade, depois vai lá no canal da igreja e escute 5 minutos de vídeo ou 7. Tente imaginar, querido, nesse momento, aonde estão os seus olhos? Como está a sua convicção de fé? Você tem se alimentado do quê? Homens espirituais, queridos, eles não são discernidos por ninguém. Eles conseguem enxergar, mesmo diante das maiores crises, uma solução, esperança, coragem, fé. Ele não se desespera, a mulher não se desespera, porque a nossa fonte de alimento precisa ser a palavra, tanto a palavra escrita por Deus, como a palavra falada por Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra falada da boca de Deus. Eu vi um vídeo essa semana de um cantor sertanejo, e ele falava mal dos pastores, falando assim: cadê os pastores? Ele é muito conhecido. Cadê os pastores? Alguém talvez viu. Cadê os pastores? Vocês não são de ficar expulsando demônio aí? Curando não sei o quê? Agora eu quero ver. Vai lá, expulsa o Covid, acaba com o Covid, seus mentirosos, seus pilantras, seu ladrão. E sabe, querido, muitos seguidores, milhões de seguidores dessas pessoas só têm essas palavras para se alimentar. E encher mais seu coração de raiva contra cristãos. Porque, querido, nesse momento, querido, o grupo que mais está causando problema para o governo e para todos os planos comunistas são os cristãos, é eu e você, sabia? Porque nós somos os únicos que não aceitam tudo que está acontecendo. Já parou para pensar? Eu não sei se você sabe, mas 65% da última eleição, fomos nós que decidimos. Você sabia disso? Foi Deus que escolheu, mas quem elegeu através de voto fomos nós. O presidente que eles estão tentando tirar de lá. Não é por um acaso que as igrejas também estão fechadas. Porque aqui nós estamos falando de fé, de amor, de coragem, mesmo diante de um grande problema. Sabe, nesse momento, como nós somos chamados, assim como Elias e Jesus foi chamado, perturbadores. Elias, por Jezabel, por Acabe, por todo o povo, foram chamados de perturbadores de Israel. Quem que é esse perturbador? Jesus também foi chamado de perturbador. Paulo foi chamado de perturbador, porque ele chegava em uma cidade, estava tudo bem, tudo funcionando, do jeito que o diabo queria, e eles perturbavam aquela cidade, mudavam a cultura daquela cidade. Deus colocou na nossa mão como igreja para mudarmos esse tempo, mudarmos a cultura. Então a gente precisa mudar a nossa visão, mudar a nossa estrutura, mudar a maneira de falarmos, a maneira de nos portarmos, e enchemos nosso coração, querido, de convicção, de fé, de que existe um Deus que virá ao nosso encontro. Você consegue entender isso, querido?
Agora, Asaf, que era cheio de convicção, ele fala o seguinte, ele fala assim: olha, eu sei que Deus é bom, eu não tenho nenhuma dúvida de que Ele é perfeito, de que Ele é bom, mas falando de mim, eu quase me desviei, os meus pés quase escorregaram. Por quê? Porque eu tirei os olhos de onde eu não podia tirar, eu comecei a olhar para aquilo que estava ao meu redor. Quando eu comecei a olhar para aquilo que estava ao meu redor, os meus pés quase se desviaram. Aonde estão os seus olhos nesse momento? Pergunte para você, querido. Deus falou algo tão interessante comigo sobre Ele ser bom e nós usarmos de ato de bondade. Sabe, querido, você deve conhecer pessoas assim. A Bíblia diz assim, que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Mas se os meus olhos forem maus, todo o corpo será mau. Você sabe qual é o problema, querido? Deus nunca deixou de ser e nunca deixará de ser bom. Só que, querido, a bondade que Deus faz para algumas pessoas, o ser bom de Deus para algumas pessoas é maldade. Às vezes o nosso coração é tão ruim, invejoso e orgulhoso, que quando eu vejo Deus fazer algo bom para o Simei, eu acho que não deveria ser assim. Você entendeu? Mas não é que Deus deixou de ser bom, correto, justo ou perfeito. É porque eu acho que o que Deus começou a fazer na vida do Simei, abençoar ele, dar um carro para ele, uma casa, abrir a porta do emprego, eu acho que tem que ser para mim. Então não é que Deus não é bom, a questão é que o meu olho, o meu coração é ruim. Você está entendendo isso? Então a bondade expressa de Deus, a vida do Simei, para mim, eu cheguei com olhos de maldade. Então se os meus olhos forem maus, o resto tudo é ruim, o coração é ruim. Presta atenção no que Asaf diz: com toda certeza Deus é bom, ou seja, Ele é bom para aqueles que cultivam um coração bom e sincero. Querido, deixa eu te falar uma coisa: Deus é bom para quem é bom. Deus é bom para quem tem olhos bons. Deus é bom para quem tem um coração bom. Porque quem não tem olhos e corações bons, Deus é mau. Por que Ele permitiu tudo isso? Você captou essa mensagem, querido? Deus é justo. Se hoje, nesse exato momento, Deus decidisse destruir a humanidade de novo sem avisar ninguém, Ele ainda assim seria bom, justo e perfeito. Ele nunca erra, não há sombra de variação nele. Agora a pergunta é: onde estão os meus olhos? Como estão os meus olhos? Onde está o meu coração e como está o meu coração? E aqui eu quero começar já a caminhar para o final com você, para a gente não tomar muito seu tempo. Asaf começou, querido, a olhar para as pessoas que estavam ao seu redor, que não serviam a Deus. Ele estava falando de pessoas que eram chamadas de ímpias. Quem que eram ímpias? Pessoas que não seguiam a lei de Deus para o povo de Israel. Um dia ele estava indo para a igreja, todo dia ele passava na porta de um cara muito próspero lá, que adorava Baal. Passou um dia, passou outro dia, passou, ia, voltava. Um dia ele decidiu parar e pensar. Falou: cara, eu estou na igreja tem 10 anos, 20 anos. Ainda não consegui casar, não consegui comprar meu carro, comprei um carro, comprei um carro velho, comprei uma moto velha, só dá problema. Estou aqui servindo a Deus, meu filho está fazendo isso, minha mãe está fazendo aquilo, meu pai está fazendo aquilo outro. O outro cara ali está cheio de riqueza, cheio de dinheiro, viajando para onde quer. Espera aí, eu estou aqui me consagrando, fazendo jejum, entregando meu dízimo, entregando minha oferta para Deus me prosperar. Até hoje não vi aquilo que eu queria ver. E o outro cara está ali fazendo tudo de errado, tudo de errado. Tem 5, 6, 10, 15 mulheres, 30 casos extraconjugal. E não é possível que Deus não está vendo. Oh Deus, eu que sou fiel. Vocês estão lembrados do caso do filho pródigo, do filho mais velho? Querido, o pai estava fazendo uma bondade para com o filho.
colocando roupa nova, sapato bom no pé dele, anel legal no dedo dele, devolvendo a ele a dignidade dele. Querido, era algo bom que o pai estava fazendo para o filho, mas o filho mais velho enxergou aquilo como uma maldade. Não foi? Espera aí, cara, isso tinha que ser para mim. Eu acho que o senhor errou, pai, nesse negócio aí. Não está certo. Porque olhos ruins vai enxergar a bondade como algo ruim. Eu aprendi, querido, e quero ensinar para vocês nesses anos uma coisa: não tente ficar cortando frutos ruins da sua vida. Não fica vivendo de remendo. Eu fumava, vim para a igreja, parei de fumar. Eu bebia, vim para a igreja, parei de beber. Não adianta só você ficar cortando os frutos ruins da sua vida. A vida, às vezes, a árvore está dando fruto ruim, é por causa do que ela está recebendo em suas raízes. Não tem a ver com os frutos, tem a ver com a raiz. Você corta hoje o fruto ruim, daqui 6 meses nasce outro, porque a seiva que o fruto está recebendo vem de baixo. Não adianta você falar: pastor, eu vim para a igreja, parei de mentir, glória a Deus. Eu fazia isso de errado, vim para a igreja, parei. Não, querido, é o coração, é onde estão suas raízes. Por isso que a Bíblia diz em Salmos capítulo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Seus olhos estão na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. E este homem que medita nessa palavra de dia e de noite, ele será como uma árvore que foi plantada junto a ribeiros de água. Suas folhas não caem, seus frutos não murcham, e tudo que ele faz prospera. Os ímpios não são assim, são porém como o vento a moinha que o vento vem e espalha. E a Bíblia no último versículo ali diz: porque conhecer ao Senhor é o caminho do justo. Querido, um homem que tem as suas raízes em águas profundas, ele nunca vai dar um fruto ruim, porque suas raízes estão ligadas em um lugar onde não há pecado, no lugar onde não há mentira, no lugar onde não há corrupção. Se as nossas raízes estiverem em Deus, não vamos dar frutos ruins. Por que um cristão ainda dá fruto ruim? Porque ainda não está ligado no lugar certo. A fonte de vida e os olhos dele ainda não estão no lugar certo. Aí em algum momento vai lhe faltar convicção. Pode ser que aconteça como Asaf, você escorregue de suas convicções. Meu Deus. E aqui eu quero finalizar com você. Asaf falou assim no versículo 16: todavia quando eu comecei a buscar o Senhor, todavia quando eu parei de olhar para a coisa errada e voltei meus olhos para o lugar certo, todavia eu compreendi tudo, eu entendi tudo. Quando eu tirei os meus olhos do lugar errado e voltei meus olhos para o lugar certo, eu entendi. Sabe o que eu entendi? Até que eu entrei na casa de Deus e eu vi o destino deles. E aqui eu finalizo dizendo com você, querido, a Bíblia fala em Eclesiastes: do pó veio ao homem e ao pó vai voltar. Vocês lembram? Só os antigos que lembram, né? Oficina G3, nada é tão novo, nada é tão novo, nada é tão velho, lembra, né? A Bíblia, querido, fala que o homem quando ele morre, o nosso corpo volta para onde? Para a terra. Por quê? Porque o homem veio da terra. Tudo volta para o lugar de onde veio. E sabe o que eu aprendo aqui, querido? Uma coisa: origem e destino. Origem e destino. A Bíblia diz o seguinte: que o espírito que Deus deu ao homem para ele existir volta a Deus. Está falando de destino. Destino é o fim. Origem é onde nós começamos. Você sabe, querido, tem muita gente que acha que nós somos, escute isso, seres humanos
tendo experiências espirituais. Somos seres espirituais tendo experiências humanas. Por quê? Porque eu nasci em Deus, então a minha origem é Deus. Por que eu vou para o céu? Por que eu vou voltar? Por que eu vou para lá, querido? Porque eu nasci em Deus. A minha origem é lá, por isso que eu volto para lá, porque tudo volta para o seu lugar de origem. Então Asaf, quando ele olha o destino dos ímpios, ele fala: estou tranquilo, eu sei que agora eles estão bem, mas daqui a pouco eles vão estar mal, e agora eu não estou tão legal, mas eu sei que lá no fim vai dar tudo certo, hashtag vai ficar tudo bem. Essa é a certeza do cristão. Estou chorando agora, mas vou rir depois. Estou doente agora, mas vou ficar curado depois. Porque lá não existe choro, não existe dor, não existe doença. Então eu sou um ser espiritual que por alguns anos Deus deixou experimentar um pouco da humanidade. Agora, para ter essa convicção de fé, querido, não basta ouvir uma mensagem, você precisa estar com as raízes nesse livro. Percebe que um cristão sem vida cristã, sem cotidiano e vida com Deus, ele não vai conseguir, querido, mexer no seu destino para a eternidade. O reino de Deus, querido, ele aponta para nós toda hora que você lê a Bíblia está falando para nós de um depois. Porque aquilo que ele preparou para aqueles que o amam, olho não viu, ouvido não ouviu, e nem jamais subiu ao coração do homem. Aquilo que ele preparou, por mais que você esteja vivendo um casamento sensacional, você tem o melhor carro, a melhor casa, aquilo que ele preparou não é isso. Ele está te deixando andar num carro, deixando viver em uma casa legal, deixando, querido, tem algo melhor do que comida? Dormir, os casados, fazer sexo? Lá no céu, querido, nem vai ter casamento, porque aquilo que ele preparou ainda não subiu ao coração do homem, o homem nem sabe aquilo que Deus tem preparado. As melhores, querido, experiências da sua vida que não se compara a um copo de água lá na eternidade. Até que eu entrei, o meu destino é Jesus. Por isso que o Salmo capítulo 1 fala assim: conhecer ao Senhor é o caminho dos justos. Querido, que as crises que você vive, não só essa, vamos viver outras e vamos passar por elas, que as crises que você vive durante a sua vida te faça sair delas muito mais inteligente, mais sábio, mais firme, mais convicto. E eu quero chamar você, querido, a tirar os olhos daquilo que está ao seu redor. Você é uma mulher espiritual, você é um homem espiritual, e o homem espiritual não pode ser discernido por ninguém. Ele não pode ser discernido por ninguém. Mas todo mundo está chorando, por que você não está? Todo mundo está desistindo, por que você não está? Todo mundo está com medo, todo mundo está preocupado. Olha, isso aqui aconteceu com a minha avó, com meu tio, com o meu bisavô, com o meu amigo, com o meu patrão. Vai acontecer com você. Você fala: não me põe nesse grupo aí não. A minha realidade é a palavra. Eu falava com uma pessoa da igreja essa semana, e o médico virou para essa pessoa na sua primeira gravidez e falou o seguinte: você não pode gerar, você pode morrer, seu filho vai nascer com problema. O filho dela quer nascer com problema, já está desse tamanho assim, ó. Aí o médico falou: tenta não ficar grávida de novo não, pelo amor de Deus, que você pode. Quinta-feira usa a segunda morte dela. Porque a minha realidade, querido, não é o que as pessoas dizem, é a palavra que sai da boca de Deus. E isso, querido, para o mundo é loucura, porque contraria anos de estudo dentro de uma faculdade. Mas eu li que o glóbulo branco misturando com o glóbulo cor-de-rosa, com cinza, colocando anjo homicida. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que Jesus é o segredo de toda a ciência. Esse fica doido e esse quer explicar a Deus.
Porque, querido, a minha realidade é a palavra. Os meus pés têm que estar apoiados nessa palavra. Fui jovem, hoje sou velho. De verdade, eu estou igual Davi, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Por quê? O justo está apoiado não é no INSS, ele não está apoiado na aposentadoria do governo, ele está apoiado na palavra que diz que o justo não vai mendigar o pão. Não é porque você pagou o INSS, é porque você tem um Deus que é seu pai. Mas como é que vai ser, querido? Eu não sei. Eu só sei que servimos a um Deus que sabe tudo. Se me pedir para explicar, querido, eu não vou saber. Comece a prestar atenção mais no seu destino e na sua origem. Fique de pé, querido. Uma última coisa que eu quero te ensinar. Você sabe por que às vezes nós nos frustramos com muita coisa na vida da gente, na igreja, no casamento, nas amizades? É porque a gente coloca a expectativa, toda a nossa expectativa, em coisas que não poderíamos colocar expectativas e em pessoas que não poderíamos colocar expectativa. Vou te ensinar 3 coisas e você pode ser feliz daqui para frente. Não deposite em ninguém expectativa nenhuma, nem no seu marido, nem na sua esposa. Eu pensei que meu marido ia ser assim, que a minha esposa ia ser assim, que a igreja ia ser assim, que meu tio ia ser assim. Deposite 0 de expectativa nas pessoas. Deposite um pouco de expectativa em você. Porque, querido, nem todas as vezes conseguimos suprir as expectativas que nós temos a respeito de nós. Quantas vezes você falou, vou fazer 90 dias de regime, na segunda semana você quebrou o regime? Deposite um pouco de expectativa em você, porque às vezes você pode falhar. E deposite toda a sua expectativa em Deus. Toda. Porque a Bíblia diz que nele existe o sim para todas as suas promessas. Só ele consegue cumprir tudo o que ele falou. Às vezes as pessoas prometem para você e não cumprem. Meu marido falou, minha tia falou, minha esposa falou, meu pastor falou. Às vezes as pessoas não conseguem cumprir. Até com o horário, gente, é difícil. Pensa em cumprir promessas. Às vezes você prometeu para você que faria isso e aquilo e não conseguiu. Por quê? Porque somos falhos. Mas tudo aquilo que Deus falou desde o início até hoje, Ele cumpriu. Então deposite todas as expectativas que você tem em Deus. Se você puder, em casa ou aqui, abaixe sua cabeça, ore ao Senhor. Tira os seus olhos do lugar errado, coloque os seus olhos no lugar certo. Oh Jesus, nós te adoramos aqui nesse lugar. Não há ninguém, não há ninguém. Nós depositamos todas as nossas expectativas em Ti. Não há impossíveis para Deus. Não há impossível. Eu não sei, querido, como será o seu amanhã, Senhor, mas nós entregamos o nosso futuro nas nossas mãos. Eu não sei qual é o mundo que nós vamos acordar amanhã, segunda-feira. Talvez pode mudar tudo, pode fechar tudo de novo, eu não sei. Mas os nossos olhos ainda assim estarão voltados para Ti. Os nossos olhos estarão no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Jesus, não vamos morrer com medo, vamos morrer enfrentando, ainda que sejamos conhecidos e chamados como perturbadores. Oh Espírito de Deus, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Receba fé no seu coração, receba coragem no seu coração, deixe o seu coração de esperança. Adore a Ele, adore a Ele. Tudo foi feito. Só mais alguns instantes na presença dEle, adora a Ele. É tudo